Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um tema super importante que é como aprender a dizer não para as pessoas. Tenho muito claro assim na minha vida quando foi que eu aprendi a dizer não para as demandas que as pessoas traziam para mim. E eu me deparei com uma situação nesse final de semana onde a Thalita passou, né, minha esposa, por uma saia meio justa ali, numa situação onde ela tinha que dizer não, mas ainda um pouco a contragosto, né? E agora eu resolvi trazer aqui para você e o primeiro passo, né, o primeiro assim entendimento sobre isso é que a gente precisa dividir, eu acho que em duas etapas. A primeira etapa sobre dizer não é entender o porquê que você deve fazer isso. Então eu vou falar aqui para você porque é importante você ter clareza para você ter motivação para falar não, né, e tomar essa decisão e realmente levar isso para sua vida. E o segundo motivo é você não ter pressa, é você saber respirar fundo e dar um tempo e analisar as situações antes de você dar uma devolutiva para as pessoas. Então, vindo aqui para a primeira situação, né, para a primeira questão. Quando você diz não para uma pessoa, para a demanda que aquela pessoa está trazendo, que pode ser ou de repente uma urgência no trabalho, que a pessoa quer que você resolva, que você precisa resolver e às vezes tem a ver com o trabalho dela, na verdade, então é você trabalhando, ajudando uma outra pessoa. Ou seja, na vida pessoal, de repente você é convidado para participar de um projeto e aí você fica com vontade de participar e parece uma coisa tão generosa a pessoa te chamando e aí você tem que dizer não também para aquilo. Então vamos pensar nessas duas situações. Em uma delas, você na verdade está dizendo não no sentido de ajudar alguém com aquele problema, com aquela questão, então é para resolver um problema. E na outra questão, você está dizendo não para uma situação onde você perde uma oportunidade. Que para o seu cérebro, na verdade, isso funciona de uma forma muito parecida. Nas duas situações, ele identifica aquilo como uma possibilidade de perigo. E quando o nosso cérebro identifica perigo, ele tende a querer dar uma resposta rápida para aquilo. E qual que é o primeiro ponto aqui no motivo, né? O porquê que você deve fazer isso? Quando você diz sim para o que a pessoa está te trazendo, você está dizendo não para aquilo que é a sua responsabilidade ou para aquilo que é o seu desejo, a sua intenção. Porque no final das contas, nosso tempo é limitado e a gente tem que escolher o que a gente faz nesse tempo. Ainda que a gente tenha tempo livre, o descanso também é importante, também é parte da realização dos nossos planos. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter muita clareza sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida. Né? Como que a gente vai dizer não? Tem até aquela frase do gato da Alice, né? Para quem não sabe aonde quer ir, todo caminho serve. Então é muito importante para a gente conseguir dizer não, a gente ter clareza do que a gente quer, o que a gente quer para os nossos próximos 5 anos, sei lá, ou o que a gente quer para o nosso trabalho, o que a gente tem que fazer. Né? Então, por exemplo, dentro de um contexto profissional, onde você é aquela pessoa que fica o tempo inteiro trazendo demanda de trabalho e você fica pegando ali, ajudando todo mundo, pode estar te faltando clareza no seu escopo de trabalho em relação ao teu líder. Talvez você precise entender melhor quais são as suas prioridades. Ou você pode entender de fato quais são suas prioridades e simplesmente não seguir. Porque o dizer sim para todas as demandas que chegam também é procrastinar, também é negar aquilo que você tem que fazer de fato. E muitas vezes a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer porque a gente está com preguiça, porque a gente não quer, porque é chato, porque a gente já teve que fazer 1000 vezes, porque não tem uma recompensa tão imediata, né, quanto ajudar o outro. Então, quando a gente ajuda o outro já recompensa, a gente ele já demonstra, né, a gente ganha aquela relação com a pessoa e tudo mais. E às vezes o que a gente tem de fato que fazer não tem uma recompensa assim tão imediata. É alguma coisa que a gente não se sente recompensado, que a gente tem que fazer e não tem fim. Então a gente acaba deixando o que a gente tem que fazer de lado para fazer o que o outro quer que a gente faça. E muitas vezes, né, eu vejo casos até de pessoas que, tipo, deixam de, sei lá, de estar com a família, deixam de cumprir responsabilidades sérias, assim, que elas precisam fazer para a vida delas. Elas deixam de lado muitas vezes porque no trabalho acabam abraçando um monte de coisas que não seria obrigação, que não seria parte do escopo de trabalho delas. As pessoas acabam se aproveitando dessa situação da pessoa, ela fica se sentindo recompensada porque de alguma forma as pessoas consideram ela importante, porque de alguma forma as pessoas estão ali, né, precisando dela, mas deixa às vezes de estar em casa com seus filhos, deixa de estar em casa com a sua esposa. Então eu vejo isso sendo assim muito recorrente, muito comum. Então vamos lá, primeiro, para te dar motivação então para você ter clareza, você deve dizer não para o que as pessoas te trazem como demanda se aquilo não for da sua responsabilidade, se não for uma prioridade, se não estiver totalmente alinhado com os seus objetivos. E aí, como você faz isso? Né? A melhor maneira de você conseguir fazer isso é você dar um tempo, você não responder imediatamente às pessoas. Tem uma época na minha vida que foi muito importante para mim, que foi quando eu aprendi a dizer não para as pessoas, porque na época eu era funcionário, né, da Teia, que hoje eu sou sócio, e aí a gente teve uma ruptura ali, a antiga cofundadora saiu,
foi abrir outra escola e levou grande parte dos clientes, né, das famílias ali que estavam com seus filhos na escola, e ao mesmo tempo levou todo o time administrativo. E eu fiquei sozinho ali, tendo que cuidar de financeiro, RH, marketing, vendas, compras e todos os outros setores. E eu virei um grande para-raio de problema na empresa. Então as pessoas chegavam o tempo inteiro até mim com os problemas que na verdade eram responsabilidade delas. E eu estava sempre ali, apavorado, querendo resolver, querendo ajudar. E não, nem ajudar, porque era na verdade um problema que eu via como o meu, né? E essa mudança para mim foi muito importante quando eu li um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vou deixar esse livro aqui direitinho, o nome na legenda. Mas eu vi que existem situações que são urgentes e situações que são importantes. E as situações que são urgentes são situações que eram importantes, mas que não foram trabalhadas a tempo. E se a gente quer parar de receber situações urgentes, a gente tem que dedicar parte do nosso tempo às coisas importantes, que podem ser até, por exemplo, estudar. Né? Então, quando eu estava lendo esse livro no momento, eu estava assim, meu tempo estava tomado pelo trabalho, mas eu tive que tirar um tempo para estudar porque eu vi que realmente tinham conhecimentos que eu não tinha e que eu ia precisar daquilo no futuro. Então, até mesmo estudar faz parte, está dentro desse entendimento. Mas é cuidar de demandas, né, para que elas não se tornem problemas, para que elas não se tornem urgentes. E aí o que eu tive que fazer naquele momento? Muitas vezes as pessoas me traziam essas demandas urgentes e eu tinha que não me envolver tanto de frente com aquilo. Então eu tentava fazer perguntas para as pessoas, para elas mesmas irem pensando sobre aquilo. A pergunta, na verdade, eu fazia para eu entender melhor o problema, mas eu não tomava uma atitude naquele momento. Eu tentava ali deixar a pessoa resolver a situação. Teve situações que realmente deram problemas e que de repente eu poderia ter cuidado eu mesmo e isso não ter chegado a ser um problema? Poderia. Mas também poderia ser que eu cuidasse da mesma forma eu mesmo e também trouxesse problemas. Né? Ou pode ter situações que a pessoa conseguiu resolver e que eu não resolveria tão bem. Então isso tem muito a ver sobre delegar, né? Isso é sobre delegar e sobre dar autonomia também para as pessoas. Mas isso eu estou falando dentro de uma perspectiva muito de empreendedorismo, a gente pode falar mais disso depois. Mas a grande questão é, se a gente fica no trabalho sempre resolvendo as urgências que chegam até a gente não consegue cuidar do que é importante e a tendência é que com o tempo aquilo que é importante a gente não cuidou, traz um problema, se torna uma urgência e a gente fica preso sempre no mundo das urgências e não constrói de fato nada. E aí sobre projetos pessoais, né, quando a gente fala sim para algum projeto que chega até a gente tem que fazer essa análise, ver se aquilo está realmente alinhado com o que a gente quer. Por exemplo, né, a Thalita essa semana chamaram ela para fazer o marketing ali, né, e fazer a produção de conteúdo para uma banda e que pode ser alguma coisa super legal, poderia fazer muito sentido para a gente se a gente estivesse querendo ir mais nesse caminho de ser agência ou de alguma coisa assim. Mas não é essa a nossa prioridade, a gente não quer isso nesse momento. Então ela negou essa demanda que poderia ser super legal, que dá vontade de participar porque dá uma sensação de oportunidade perdida, mas, ao mesmo tempo, o nosso tempo é super limitado. E o tempo que a gente tem de final de semana e de noite, a gente usa para aquilo que faz mais sentido para a gente, que hoje é construir, né, produzir um programa que a gente está fazendo, que é o Vestindo Seu Eu, que vai ser, né, vai ter a Thalita ali como a grande personalidade, a pessoa que conduz esse programa, que é um sonho que ela já tem há muitos anos e que ainda não conseguiu colocar em prática. E, ao mesmo tempo, a gente utiliza esse tempo também, né, quando surge assim, a oportunidade, para fazer publicidade. Então, esse final de semana, por exemplo, a gente ficou o final de semana inteiro trabalhando numa publi, que, na verdade, o que é? Né? É você fazer um conteúdo pago. Tá vendo como está tudo alinhado? Faz sentido para a gente. Né? A gente está criando conteúdo, a gente está ganhando por isso, e a criação desse conteúdo, ela fortalece a ideia do programa que tem a Thalita como entidade ali que manifestou, né, esse programa e que conduz como uma professora, como uma mentora. Então tudo isso está alinhado. Faz sentido então fazer uma publi? Poxa, para a gente faz. Pode ser que um dia, que a gente, por exemplo, se a gente começa a ter uma marca, a gente mesmo uma marca de cosméticos, vai fazer sentido a gente fazer uma publicidade? Aí deixa de fazer sentido. Então, trouxe aqui 2 exemplos, né, de situações, 2 porquês. Por que não fazer quando você está dentro do contexto de trabalho, tem a questão do urgente e importante, enfim. Falei sobre isso e agora estou falando sobre receber projetos que chegam das pessoas. Por que não fazer? Por que muitas vezes não aceitar? Se aquilo não está totalmente alinhado com os seus projetos, com os seus planos pessoais, com aquilo que você está construindo para você. Poderia ser que a gente estivesse querendo um dinheiro rápido e garantido, uma coisa segura. E, poxa, de repente, trabalhar para a banda, mesmo que fosse um valor mais baixo, mas que ele fosse constante, poderia fazer sentido. E aí, nesse caso, faria muito sentido a gente entender melhor, né? E aí a gente começa a chegar, então, no como dizer não.
primeiro passo, quando chega alguma demanda para você, é responder e devolver perguntas. Então, por exemplo, chegou aqui a demanda. Não querem fazer o marketing para a gente e tal, a produção de conteúdo da banda. Poxa, qual que é a frequência que vocês tocam? Quanto você acha que vocês conseguiriam me pagar? Seria algo fixo para todo mês? Qual que é a expectativa de vocês? Né? O que vocês pretendem que a gente produza? É mais foto? É mais vídeo? Como que vocês estão imaginando isso? Então, com isso, você traz várias perguntas que muitas vezes a própria pessoa que está te trazendo a demanda ainda não fez essa reflexão e seja importante para ela, inclusive, ela ter essa clareza. E aí ela te devolve e você não responde. Você fala, não, beleza, legal, vou pensar um pouquinho e te devolvo aqui na semana que vem. Dentro do contexto do trabalho, como que você pode fazer? A pessoa veio e te trouxe a mesma coisa, faz perguntas para ela. Poxa, isso aqui não sei o quê, de quem que é a responsabilidade disso? Você acha que você consegue fazer? Tal pessoa consegue fazer isso? Tem que ser eu mesmo, né? Por que que eu? Então, às vezes você faz perguntas para a pessoa e isso te posiciona como um líder, né? Com o tempo você para de ser a pessoa que resolve as coisas, que faz as coisas no momento presente, que cuida do presente, e você passa a ser a pessoa que cuida do futuro. E você deixa de ser a pessoa que toma a linha de frente e faz as coisas pelas pessoas e passa a ensinar elas, fazendo perguntas, fazendo elas refletirem e deixando elas tomarem a frente e realizarem as coisas, você está ensinando elas a fazerem também. Então isso, não, se você não for um líder na empresa onde você trabalha, isso vai te fazer, aos poucos, se posicionar como líder. Bom, então por hoje é só, não quero deixar esse vídeo muito longo, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui na sequência um vídeo que se relaciona com esse assunto, então para a gente conseguir se aprofundar mais, você pode assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Se você gostou, curte aqui também, comentários, pode mandar que eu vou responder, eu leio os comentários, a gente ainda é um canal pequeno, então eu costumo interagir bem e fico muito feliz de receber aí essa troca de quem está assistindo. Espero que tenha ajudado, um forte abraço, até o próximo vídeo.